Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Oi, 4º ano, tudo bem? Todos bem? Fazendo as atividades, acompanhando as aulas de língua portuguesa? A prof espera que sim. E hoje vamos dar início à nossa aula, conhecendo os objetivos dela. Localizar informações no texto lido, realizar inferência de informações implícitas em texto e identificar a grafia correta das palavras com X. E hoje nós vamos falar sobre o lobo-guará. A professora trouxe um verbete de curiosidade sobre o lobo-guará para nós lermos juntos. Você sabia que o lobo-guará é conhecido como lobo bom? Ele tem um comportamento dócil e inofensivo ao homem. É um dos poucos animais desta família que não se alimentam de presas grandes. Os adultos alcançam 70 centímetros, por isso são considerados os canídeos mais altos do mundo, certo? Então, o lobo-guará, ele é um animal dócil, isso mesmo. Claro que a gente não vai sair, encontrar um lobo-guará e sair cutucando o lobo-guará por aí, Ele é dócil, mas ele precisa ficar no ambiente dele. A professora trouxe um texto um pouco diferente para nós lermos juntos hoje, certo? Ele vai trazer várias informações sobre esse Desculpa, a professora falou errado, sobre esse lobo-guará, ok? Vamos acompanhar com a professora? Vocês têm essa imagem, Esse texto que a professora mandou para vocês em casa, para ficar mais fácil de vocês acompanhar a leitura, certo? Peguem este textinho aí. Então, olhem lá. Tem o nome científico do lobo-guará, Chrysocium brachyurus, Como é o nome científico, a prof não sabe se é bem esta a pronúncia. Certo? Curiosidade sobre a espécie. Lobo bom. Ele tem um comportamento dócil, inofensivo ao homem e é um dos únicos membros da família que não se alimenta de presas grandes. Olhem lá, foi o que nós vimos no verbete de curiosidades. Lembram lá que falava um pouquinho sobre isso? Ele vive ali 10 anos. É o tempo médio de vida da espécie na natureza. Então, se ele está solto na natureza, a média de vida é 10 anos, podendo ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, é uma média, certo? Olhem lá, a lobeira. Lembram que nós vimos em outra aula que o lobo se alimentava da lobeira? O que será que é a lobeira? Vamos descobrir? Olhem lá, então é um fruto de uma espécie encontrada no cerrado brasileiro, São fontes primárias da dieta do animal. Então essa lobeira é um fruto, Olhem lá, tem a fotinho dela ali pequenininha, parecida ali com um tomate quando está verde, não é? É um dos alimentos preferidos do lobo-guará. E essa lobeira, esse frutinho, nós encontramos apenas no cerrado, certo? Monogâmicos. Os casais de lobo-guará permanecem juntos por toda a vida. A troca acontece somente quando um deles morre. Uma vez a cada ano ocorre a reprodução dos casais, que gera de 2 a 5 filhotes saudáveis. Então ali tem, uma fotinho pequenininha ali de quando os lobos são filhotes. Impressão digital. É possível distinguir os lobos-guarás pela variação da máscara negra. Então, eles chamam ali as manchas do lobo no rosto de máscara negra. O tamanho das meias pretas nas patas, então, a mancha das patas, da crina e do rabo. Então, olhem lá, funciona como a impressão digital desse lobo, certo? Cada lobo tem a sua, podendo variar um pouquinho o tom do preto, o tamanho, o formato.
Guará, termo originário do tupi, que significa vermelho. Então, olhem lá, isso também nós já havíamos visto antes. Vocalização. O animal emite um som que parece uma mistura de latidos com rugidos. O lobo é comum no Cerrado, em regiões do Pantanal e em áreas de campos do sul do país. O Brasil abriga 80% dos lobos-guarás existentes no mundo na atualidade. Então, aí uma divergência de informação, né? Nós vimos um texto onde falava que 90% dos lobos estavam no Brasil. E esse texto já traz que são 80%, certo? Então, aí, informações sobre a espécie sempre tem um pouquinho de divergência, certo? Mas o Brasil ainda é o país que mais tem essa espécie. Os machos adultos ali, né, superam os 70 centímetros, então olha como eles são altos. E garantem o título de canídeo mais alto do mundo. E canídeo é a família de mamíferos que inclui animais como cães, lobos, coiotes e raposas. Então, por isso que ele pertence à família dos canídeos. Os 30 quilos garantem a leveza para o mamífero conhecido como saltador. Então, apesar dele ser grande, né, ele não é gordo, né, ele não tem aquele corpo gordo. Por isso, ele é conhecido como saltador. A leveza dele, né, e o formato das patas contribuem também, certo? Conseguiram compreender com a professora esse infográfico? A prof espera que sim. Agora vamos conversar um pouquinho mais sobre ele. Quais as características físicas do lobo-guará conseguimos descobrir no infográfico? Em qual pedacinho desse tipo de texto que nós conseguimos descobrir essas características físicas? Ah, olhem ali, bem no finalzinho, então olhem lá. Primeiro, guará, que significa vermelho, então nós podemos identificar que ele tem uma coloração avermelhada, certo? E ele é o canídeo mais alto do mundo ali, ó, superam 70 centímetros. Tem 30 quilos, então tudo isso são características físicas do lobo, que nós conseguimos identificar ali no infográfico, certo? Qual a porcentagem de lobos-guarás no Brasil? Em quais biomas encontramos? Olhem lá, o Brasil abriga 80% dos lobos-guarás existentes no mundo na atualidade. Em quais biomas nós encontramos? Principalmente no Cerrado, mas ele falava ali um pouco no Pantanal também, não é? E nos campos aqui do sul, certo? Qual o tempo médio de vida do lobo-guará? 10 anos, lembram lá? É o tempo médio de vida da espécie lá na natureza, não falando de animais aí em zoológicos ou em, né, lugares fechados, falando dos animais na natureza. Qual é a impressão digital do lobo-guará? Lembram que trouxe essa curiosidade para nós? É possível distinguir os lobos-guarás pela variação da máscara negra no rosto, o tamanho das patas, o tamanho das meias pretas nas patas, não é? Da crina e do rabo. Então, cada pedacinho desse texto trouxe uma informação diferente. O que entendemos por monogâmico? Lembram lá que o texto falava que os casais de lobo-guará permanecem juntos para a vida toda. Então, monogâmico é isso. Ele, vamos supor, né, ele vai casar com a fêmea do lobo-guará e ele vai ficar somente com ela. Ele não troca de fêmea, certo? Eles se separam apenas quando um deles morre. Aí acontece a separação entre os lobos. Do contrário, eles permanecem juntos, certo? Como é a vocalização desse animal? Lembram lá o que é a vocalização? Isso, o som que ele produz, né? É um animal que emite um som que parece uma mistura de latidos com rugidos. O que é a lobeira? Como o lobo-guará utiliza? Quem aí lembra o que é a lobeira mesmo? Isso, é um fruto, olhem lá, frutos de uma espécie
encontrada no cerrado brasileiro, são fontes primárias da dieta do animal. Então tem ali a fotinho da lobeira. Quem tiver curiosidade pode pesquisar lá na internet, colocar lobeira ou fruta lobeira do cerrado e vai aparecer várias imagens para vocês. Então o lobo-guará utiliza como alimentação, né? É o alimento preferido do lobo-guará. Você sabia que o lobo-guará é um animal monogâmico? Os casais de lobo-guará permanecem juntos por toda a vida. A troca por outros companheiros acontece apenas quando um deles morre. Essa união, na época de reprodução, pode gerar de 2 a 5 filhotes. Então, mais um verbete de curiosidade para vocês, com informações que vocês já sabiam, certo? Uma outra forma de trazer a mesma informação, ok? Olhem lá o desenho, né? A imagem desse lobo, vocês conseguem ver bem as meias pretas, né? Como o texto trouxe para nós, nas patas do animal. E a cor avermelhada dele, mais brilhante, não é? O lobo-guará está ameaçado de extinção. Olhem lá que a professora colocou sublinhado na palavra extinção. Nossa, prof, mas é com X? Sim, extinção. Olha lá o som da letra X, certo? Então, o X, ele vai apresentar diferentes sons nas palavras, certo? Por exemplo, ali, ele está falando o som de quem mesmo? Do S, certo? Extinção. Então, o X, assim como outras letras do alfabeto, vai trazer diferentes sons de acordo com a localização dele na palavra, ok? Então, olhem lá. Exemplos. Já mudou o som. Olhem lá. Extinção, exemplos. Mudou o sonzinho da letra. Exceção. Xarope. Extinto. Então, todas essas palavras são escritas com a letra X e cada palavra tem um som diferente, certo? Então, olhem lá. Vamos ler com a professora esse quadro com os diferentes sons da letra X. Podem falar com a professora as palavras para que vocês identifiquem esse som, certo? Então, olhem lá. O X com o som do CH, que é o que a gente mais conhece aí, né? Baixo, bruxa, caixa, lixo, mexicano e xarope. Então, som do CH, certo? Xá, xê, xi, xó, xu, ok? O X com o som de S. Então, olhem lá. Mais um som do X. Exclamação, excursão, experimentar, exposição, exterior, sexta-feira. O X com o som do SS. Então, olhem lá o terceiro som da letra X. Aproximar, auxiliar, excelente, máximo, próximo e trouxe. O X com som de CS. Então, nós vamos falar as duas consoantes. Olhem lá. Axila, boxe, maxilar, oxigênio, reflexo, saxofone. Então, se vocês falaram com a professora as palavrinhas, vocês conseguiram entender que nós falamos a letra C e a letra S quando nós estamos lendo essa palavra. O X com o som de Z. Exagero, exalar, exame, exato, exausto, executar. Olhem quantos sons essa letra X tem, certo? E por isso que a gente precisa praticar, precisa ler para entender cada som dele, certo? E usar da maneira correta. Na nossa aula de hoje, a professora vai explicar um pouquinho para vocês o X com o som do S e o X com o som do SS, ok? Então, olhem lá. Vamos ajudar a professora a resolver esse caça-palavras primeiro. Algumas palavrinhas ali que o X tem som de S ou som de SS. Será que vocês conseguem identificar aí em casa
aonde estão as palavrinhas dentro do caça-palavras? Vamos lá. Exposição, olhem lá. Então, como a gente sempre faz no caça-palavras. Encontrou a palavrinha? Risca. Explodir. Próximo. Trouxe. Exclamação. Excursão. Texto. Máximo. Extrato. Observem que a palavrinha extrato apareceu 2 vezes dentro do caça-palavras, certo? Todas as palavras que tem o X como som do S, certo? Exclamação, trouxe, próximo, explodir, extrato, excursão, exposição, texto e máximo. Ah, prof, mas como que eu vou saber quando eu escrevo com X e quando eu escrevo com S? Olhem lá então. O X assume o som do S quando ele vai formar a sílaba es. Então, olhem lá. Exclamação, excursão, exposição, explodir, extrato. Então, ele está formando a sílaba es no comecinho da palavra lá, ó. Isso ocorre principalmente no início das palavras ou antes das consoantes P, T e C. Então, olhem lá, a regrinha. Então, ou no início da palavra ou antes das consoantes P, T e C. Olhem lá, trouxe, próximo, texto, máximo, podendo ocorrer no meio da palavra entre as vogais. Então, olhem lá. Na palavrinha texto, ele está antes da consoante T, certo? Na palavrinha máximo, na palavrinha próximo e na palavrinha trouxe, ele está entre vogais, certo? Agora, para não esquecer, vocês vão registrar a regrinha no caderno, ok? Coloquem a data de hoje da nossa aula, caprichem na letrinha e registrem a regra no caderno.
Registraram, crianças? Então vamos retomar a regra lá. O X assume som DS quando forma a sílaba ES. Isso ocorre principalmente no início das palavras ou antes das consoantes P, T e C. Por exemplo, experiência, extraordinário, certo? Podendo aparecer também no meio das palavras entre duas vogais. Por exemplo, ali, máximo e trouxe, certo? Agora nós vamos completar com a professora as palavrinhas. Vocês vão tentar completar aí em casa e depois nós vamos corrigir, ok? Coloquem a cabecinha para funcionar. Tem palavrinhas que são escritas com X e tem palavrinhas que não são escritas com X. Pensem, registrem no caderno e nós já voltamos conferir.
Conseguiram completar, crianças? Será que vocês acertaram? Consultaram a regrinha que nós registramos no caderno? Vamos ver se estava correto? Confiram com a professora. Aproximar. Será que é com X ou será que é com S? Isso é com X, olhem lá, o X entre duas vogais. Explicar. Essa é a mais fácil, a parte da regra mais fácil. E isso formando a sílaba ES. Então é com X. Próximo. Com X também, olhem ali o X entre duas vogais. Escutar. É com S, olhem lá, vai formar ES, mas é com S, certo? Sexta. Sexta-feira. Com X, olhem lá a consoante T. Isso mesmo, antes da consoante T eu uso o X. Máximo com X. Expulso. Com X também, olhem lá, formando a sílaba ES. Antes da consoante P, isso mesmo. Excursão. Com X, lembram lá? Consoante P, consoante C. Então, excursão com X. Escola. Escola a gente escreve, né? Todos os dias lá no caderno o nome de cada escola. Então, com S. Masculino. Com S também. Então, a professora colocou aí algumas palavrinhas no meio para confundir, para fazer vocês pensarem, né? Expulso com X. E assistir. Com S, né? Primeiro com dois S ali no início, depois com um S apenas. Conferiram, crianças? Tudo certinho, quem errou arrumou, apagou. Leiam novamente as palavras, certo? Lendo, treinando, escrevendo, vocês vão memorizando a escrita das palavras. Assim, erram menos quando precisar escrever, produzir um texto, certo? Então, vamos retomar lá a regrinha da letra X. Então, olhem lá. A letra X, ela vai apresentar sons diferentes nas palavras. Lembram que nós lemos lá a tabelinha com as diferentes palavras e os diferentes sons do X? Então, olhem lá. O X com som de CH. Foi a primeira lá que nós lemos. O chá, xe, xi, xó, chu, não é? Baixo. O X com som de S, que foi o que nós vimos agora. Explodir, certo? O X com som de SS lá no meio da palavra. Máximo, né? O X com som de CS. Lembra que a professora falou que nós falamos na pronúncia a letra C e a letra S? Oxigênio, certo? E o X com som de Z. Exemplo, certo? Então, todos esses são os sons da letra X, que nós vemos aí no meio dos textos no dia a dia das atividades. Aí nós estudamos a regrinha do X com som de S e o X com som de SS. No início das palavras, antes das consoantes P, C e T, e no meio de algumas palavras entre as vogais. Então, nós usamos o X também, ok? Todo mundo conseguiu entender esta regrinha? A prof espera que sim. Você já sentiu cheirinho de livro novo? É tão bom quando a gente vai em algum lugar, ganha um livro, vai a uma biblioteca, pega esse livro e ele tá com cheirinho de novo. É tão gostoso. Quem ainda não sentiu, trata de comprar um livro, de ir a uma biblioteca, né? Quando puder, para sentir esse cheirinho. É muito bom. Leiam, crianças. Ler traz novas descobertas. E os nossos objetivos da nossa aula de hoje eram localizar informações no texto lido. Então, nós lemos lá o infográfico sobre o lobo, não é? Realizar inferência de informações implícitas em texto. Então, descobrimos ali o significado de algumas informações, vimos algumas imagens que o texto nos trouxe, certo?
Identificar a grafia correta de palavras com X. Então, vimos aí que a letra X tem diferentes sons. E aprendemos a regrinha do X com o som do S, X com o som do SS, certo? Não esqueçam! Um beijo para vocês, a Prof. adorou estar aqui novamente e até a próxima aula! Volta às aulas! O que cada um deve fazer para um retorno seguro? Use máscara. Mantenha o distanciamento. Lave bem as mãos. Ministério Público do Estado do Paraná. Conselho Tutelar. Vara da Infância e Juventude. Prefeitura de Ponta Grossa. Vem aí, História! Olá, crianças! Preparado para a nossa aula de História? Espero que sim. Então vamos pegar aí os materiais, a folhinha da unidade 10, aula número 2, para junto nós estarmos fazendo anotações e também as atividades. Vamos lá, então? Mas antes de eu começar a aula, eu quero lembrar um pouquinho vocês sobre o tropeirismo. Então vamos lá na mesa da professora lembrar aquela imagem que a professora já trabalhou com vocês? Vamos lá? E aí, pessoal, lembraram dessa imagem? Essa imagem aqui é do Memorial ao Tropeirismo, né? Lembram que a professora falou que ela fica lá na Rua Silva Jardim, lá, e o tropeiro, ele aponta para a Rua Augusto Ribas, que era a rua da antiga Rua das Tropas. E a professora trouxe ali embaixo a palavra tropeirismo. Por que será que Ponta Grossa tem um monumento ao tropeirismo? Tem um memorial ao tropeirismo? Vocês estão lembrados? Não estão? Mas eu trouxe algumas dicas que eu já trabalhei com vocês, mas só para lembrar um pouquinho vocês. Então vamos ver lá. Ele foi... O ciclo do tropeirismo foi responsável pelo fluxo de mercadorias do Rio Grande do Sul para São Paulo. Então lembram, né, que os tropeiros eles levavam várias mercadorias, né, pessoal? Desde espelhos até animais para ser vendido numa feira lá em São Paulo, né, lá em Sorocaba. Lembram, pessoal? Lembram? E por que será que foi tão importante assim para Ponta Grossa? Vamos ver aqui? Vamos ver, trouxe mais uma dica. Nas suas rotas eram estabelecidos pousos para descanso, que mais tarde transformaram-se em várias cidades, sendo Ponta Grossa uma delas. Então aí, olha aí, essa dica já fechou quase, né, a nossa charadinha, né? Então eles vinham aqui para nossa região, no pouso do Capão de Ponta Grossa, e aqui eles ficavam um tempo, né, para engorda do gado, para também para eles mesmos descansarem, por isso que era um pouso. E assim a nossa região foi se desenvolvendo, vamos dizer, a população da nossa região também foi aumentando com as invernadas, começaram a surgir comércios para atender o tropeiro. E a nossa última dica, essencial para o desenvolvimento de Ponta Grossa, né? Tão essencial que ele recebeu esse memorial, né? Esse memorial ao tropeirismo, que fica pertinho ali do Mufato, que não se localizou ainda. Então agora vamos lá na nossa tela para nós saber qual é o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá? Então, pessoal, o tema da nossa aula é o modo de viver do tropeiro. Olha que legal, nós vamos descobrir como que o tropeiro vivia, quais eram os costumes deles, né? E o nosso objetivo é conhecer o cotidiano da vida tropeira e a sua importância para a construção da identidade local. Será que nós temos algum costume, algum alimento que nós herdamos dos tropeiros? Vamos descobrir? Então vamos lá! Antes eu quero contar para vocês que o tropeiro, ele tinha um código. Eles tinham um código de conduta que eles deveriam seguir sempre quando chegassem num pouso ou até mesmo em suas viagens, a comitiva tinha que seguir.
Primeiro, jamais eles não podiam deixar a porteira aberta, nunca. Se a porteira, sempre eles encontravam uma porteira fechada, quando passava a comitiva, tinha que fechar a porteira, não podia deixar a porteira aberta. Por quê? Porque senão os animais podiam fugir, né? E esse costume a gente não tem na casa da gente? Quando a gente entra no portão, a gente não fecha o portão? Fechamos, né? É até uma boa pra proteção, vamos dizer assim, né? Não deixar o portão aberto, né? E também para não fugir os nossos animaizinhos. Respeitar a propriedade alheia. Então, eles tinham ditado assim, da forma que eles encontrassem o lugar, assim eles tinham que deixar. Eles não podiam estragar nada, eles não podiam deixar nada sujo. E nós hoje temos que respeitar a propriedade alheia? Claro, principalmente se for de um órgão público, né, pessoal? A gente tem que cuidar, manter limpo. Da forma que a gente encontra, a gente tem que deixar, né? Sempre isso. Então, olha quantas coisas nós já herdamos aqui do tropeiro. Saudar a todos que encontrassem caminho. E olha lá o tropeiro com a mão assim, opa, firme. O meu pai tem esse costume. Sempre quando ele encontra alguém, ele levanta a mão, opa, firme. Bom, caminhoneiro também tem esse costume, né? De dar com a mão, né? Quem encontra no caminho. E claro, né, gente, é uma boa educação a gente cumprimentar os outros, a gente dizer um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Então, é muito importante. E o tropeiro, sempre quem ele encontrava no caminho, ele sempre cumprimentava. Nunca chegar à casa de alguém pelo lado da cozinha. Primeiro, por que não pela cozinha, professora? Mas às vezes na minha casa chegam, né? É que antes as cozinhas nas fazendas, ela era aos fundos, pessoal, ela ficava no fundo da casa. Então o tropeiro, quando ele chegava, ia pedir pouso nessas fazendas, primeiro ele tinha que chegar pela frente e conversar com o dono da casa, para ver se ele permitia a estadia deles ali. E geralmente, quem que fica na cozinha? As mulheres, né? Então os tropeiros evitavam esse contato também com as mulheres, né? Porque as mulheres nessa época, né, não tinham tanta liberdade como nós temos hoje, né? Conversar não faz mal nenhum, mas naquela época era bem complicado. Respeitar as mulheres, claro, né, pessoal? Respeitar as mulheres, as crianças, né, os idosos, isso é essencial para todo mundo. Mas por que eles colocavam respeitar as mulheres? Porque muitas vezes, quando os tropeiros traziam tecidos, alguns alimentos, quem que ia lá escolher? Eram as mulheres, então eles tinham que respeitar. E ser correto nos negócios, olha lá. Então, aquela expressão no fio do bigode, né? Assinar no fio do bigode, né? A expressão que eles tinham que ser correto. Quando eles se comprometiam a levar alguma coisa, a dar uma mercadoria a uma pessoa, essa pessoa tinha que ser cumprido. Principalmente ali as correspondências, né, pessoal? Que eles também faziam eles levavam, entregavam correspondências para as pessoas. Então, por isso, eles tinham que ser corretos nos negócios. Legal, né? Vocês viram que tudo isso daqui nós fazemos hoje e é uma boa educação nossa, né? Quem faz isso daqui é uma pessoa quem tem o quê? Uma boa educação. Então faz parte do nosso cotidiano, certo? E alimentação, o que será que o tropeiro comia? Será que quem fazia comida? Será que eram as mulheres? Será que tinha mulher que iam junto nas tropas? Não, né, pessoal? As tropas só eram formadas por homens. Então tinha um tropeiro que ele era o responsável pela comida. Ele que fazia. E ele sempre era o primeiro a chegar a montar o acampamento nos pousos. Ele era o primeiro. E esse cozinheiro, ele tinha que ser muito criativo, porque eles não tinham muitas opções de alimentos, né? Veja, uma viagem às vezes durava de 2 a 3 meses, então eles não tinham muita opção de alimento. Então ele tinha que ser criativo, né? E fazer uma boa alimentação, uma alimentação com substância, como diz minha mãe, para eles terem forças na viagem, né? Então o que eles tomavam? Café, né? O café e o chimarrão, né? Que é muito usado por eles, mas esse café não é o café coado, gente. Eles não coavam, eles pegavam uma brasa, colocavam dentro ali da chaleira com o pó. Essa brasa faz o pó abaixar, então eles tomavam. Não é o café coado. Eu nunca experimentei, mas dizem que é gostoso. O feijão, já diz o feijão tropeiro, né? Aquele feijão que eles colocavam tudo, o toucinho, colocavam farinha, colocavam bastante temperos, eles usavam bastante tempero, né? Que é o feijão tropeiro.
A pimenta do reino, por que eles usavam bastante pimenta? Porque pimenta aquece, né? E ela é um alimento assim energético, né? Dá bastante energia para eles. Farinha, né? Tanto a farinha de milho quanto a farinha de mandioca era bem utilizado. O toucinho, né? Que eles gostavam bastante. E a carne seca. Por que carne seca, pessoal? Porque como as viagens duravam muito tempo, eles tinham que ter essa carne, aquela carne desidratada, que deixa secar, né? Antes a gente usava mais, eu lembro dos meus avós secando carne, né? Agora a gente não usa tanto, mas eles usavam a carne seca. Agora vamos lá. Vamos primeiro pegar o caderno, vocês vão colocar lá a disciplina, a data, o dia, o mês e ano que vocês estão assistindo a aula, tema, modo de viver do tropeiro e vão anotar aí no caderninho de vocês. Os tropeiros possuem um código de conduta a ser seguido. Não deixar a porteira aberta, respeitar a propriedade alheia, saudar a todos e ser corretos nos negócios. Sua alimentação era baseada no feijão, farinha, toucinho e carne seca. Para isso, 7 minutinhos, pessoal. Vamos lá?
Conseguiram? Legal, né? Para deixar registradinho aí. E expressões tropeiras? Será que nós falamos algumas coisas que os tropeiros falavam? Será que nós temos algumas frases do tropeiro no nosso dia a dia? Temos sim. Dar com os burros na água. O que vocês acham que é dar com os burros na água? Ir embora, possuir bastante força ou saúde, bravo, quieto, o trabalho, coisa que não deu certo. Na minha família, que nós somos descendentes de tropeiro, né? O meu bisavô era tropeiro, nós dizemos que nós damos com os burros na água quando a gente vai na casa de alguém ou a gente vai comprar alguma coisa e não encontra, a pessoa não está em casa e demos com os burros na água, né? Não for. Mas é o quê? Trabalho ou coisa que não deu certo. Forte para burro. Quem que a mãe não falou aí como para ficar forte para burro? Aquele fulaninho, ele é forte, né? Então é o quê? Possuir bastante força ou saúde. Picar a mula. Vamos picar a mula? O que é isso? Quando na família de vocês usam a expressão picar a mula? É sair, né? Ir embora. Picou a mula. E ficar emburrado. Esse eu tenho certeza que a mãe de vocês já falaram. Criança, vocês estão emburrados, né? O que é ficar emburrado? Ficar quieto, bravo, né? Quando vocês estão bravos com alguma coisa, vocês ficam o quê? Emburrados. Certo, pessoal? Olha quanta coisa nós herdamos dos tropeiros, né? Bastante. E será que existem profissões ligadas ao tropeirismo? O tropeiro, né? O tropeirismo é uma profissão, né? E existiam outras profissões que eram ligadas a eles para ajudar nesse ciclo do tropeiro. A primeira, o que vocês acham que é esse desenho? É uma ferradura. E aonde vai a ferradura? Vai nos cavalos. Então precisava de um ferreiro que lidasse com esse metal, que fizesse a ferradura. E geralmente o ferreiro ia na comitiva, tinha sempre um ferreiro junto. Curtidores de couro, o que é isso? Eram as pessoas que faziam as bruacas, que faziam as mantas, ajudava com as celas, então eles curtiam o couro para poder costurar, né? Então esses são alguns instrumentos que eles usavam. E ali, o que aqueles dois tropeiros ali, ou os dois fazendeiros, poderiam ser, eles estão fazendo? São os domadores, porque muitas vezes os animais, as mulas e os cavalos eram chucros, eles precisavam ser domados, eles precisavam o quê? Ser mansos para as viagens. Imagine uma mula chucra ali no meio empacando, fugindo, né? Então ia ser muito difícil para eles. Temos os criadores de animal de tração, né? O que são esses animais? São as mulas e os cavalos, né? A tração porque são fortes, podiam puxar, levar várias mercadorias. Os tenteiros. Pessoal, vou contar um segredo para vocês. Eu não sabia o que eram esses tenteiros. Nem conheci esse tal de tento. O que é esse tento? É aquele laço trançado que eles usavam para laçar os animais. Na comitiva se usava bastante. Eu não conhecia, fiquei conhecendo junto com vocês. E temos, claro, os celeiros, as pessoas que fazem as celas, as montarias, né? Para os tropeiros usarem, né, nos cavalos. Certo, pessoal? Viram quantas profissões se originaram através do ciclo do tropeirismo? E muitas dessas profissões se fixaram aqui na nossa região, por isso que foi se desenvolvendo. Então agora vamos pegar a folhinha, agora tá fácil, e escreva o nome das profissões ligadas ao tropeirismo. Olhem o desenho, lembrem lá das profissões que a professora falou e para isso vocês vão ter 5 minutinhos. Vamos lá?
é o primeiro? O ferreiro, né? E ali, o que eles estão fazendo? Eles estão domando os cavalos chucros. Então, são os domadores. Tem ali várias mulas que estão sendo criadas para ajudar nas viagens. Então, os criadores de animais. Temos também o tenteiro, né? Que esse eu nunca mais vou esquecer. E as pessoas que faziam as selas, as montarias, que são os celeiros. Certo, pessoal? Conseguiram? Descobriram? Mostraram isso daqui? Mostrem para os pais de vocês, eu tenho certeza que eles vão gostar também de conhecer isso daqui. Então, vamos continuar. E a medicina tropeira? O que é a medicina tropeira? Como era? Como será que o tropeiro, quando ficava doente, aonde ele ia? Será que ele ia para o hospital, para uma farmácia? E os animais? Será que tinham veterinários para curar eles? Como que eles faziam? Não, pessoal, não existiam médicos nem veterinários com as tropas. Assim, o ferreiro, né, também exercia a profissão de médico veterinário, ou seja, curava os animais. Então, por isso que a professora falou que geralmente um ferreiro ia junto com as tropas. Algumas vezes, o animal doente ficava em alguma fazenda ou pouso, mas eles não gostavam de deixar esse animal, porque cada vez que ficava um animal numa fazenda ou num pouso que estava muito doente ou acabou com alguma torção ou uma picada de cobra, né? O que era prejuízo para eles. Então, eles preferiam curar o animal e seguir junto na viagem. E os tropeiros, será que também adoeciam e eram tratados como? Como que tratava quando eles ficavam doentes? Ligar para a farmácia? Ir no hospital? Não! O que eles usavam? Conhecem esse instrumento aqui? É uma lâmina, é o flame. Ela era usada para sangria. Então, quando eles recebiam mordida de algum animal ou a picada de alguma cobra, que eles precisavam fazer a sangria, tirar esse veneno, eles usavam essa lâmina. Tanto no homem quanto no animal, o flame era usado. Temos aqui a pinga e a cinza, também era bem usado como remédio. Claro, né, pessoal, que isso daqui é na época do tropeiro, por favor. Aqui não é, nós não podemos usar esses métodos aqui. Temos o fumo e o querosene, também era muito usado para colocar em ferida, para estancar algum sangramento. Temos o ferro para cauterizar, pessoal. Eles esquentavam esse ferro e colocavam em cima da ferida ou ali onde estava sangrando para estancar esse sangramento. Pense a dor que eles sentiam. E, claro, né, pessoal, se eles estavam ali, eles seguiam o caminho dos indígenas e tinha muito indígenas nessas nossas regiões, eles aprenderam o quê? A usar as plantas medicinais, os chás, né? Para que eles pudessem a cura do mal que abatia eles. Mas quando nada disso dava certo, pessoal, eles já usaram tudo que eles tinham recurso e não dava. O que eles recorriam? As benzimentos, as simpatia, as rezas, tudo que fosse possível para eles conseguirem a cura, né? Então vejam que era muito difícil a vida de um tropeiro. Agora, aqui a professora trouxe para vocês conhecerem um pouquinho da vestimenta do tropeiro. Se vocês olhando, vocês vão lembrar que lembra muitas roupas lá do pessoal do sul, né? Então nós temos o chapéu, o barbicacho que segura o chapéu, senão o chapéu ia voando aí pela estrada, o lenço geralmente vermelho, porque é a cor do Rio Grande, a camisa, o colete, a guaiaca, que era usada para guardar o dinheiro deles, o tirador, que eles usavam tanto para proteger a sua roupa, quanto para dormir, para se cobrirem, para se aquecerem, as esporas para ajudar na montaria, a bota para proteção, principalmente de picada de cobra, a bombacha, o rebento, que era usado tanto para fazer, usado na montaria para bater no animal para ele andar, como para outros animais ali para espantar, né? Então essa era a vestimenta que o gaúcho tinha. O gaúcho, perdão, pessoal, o tropeiro. E ali nós vemos ele tomando um chimarrão, que também é a bebida típica deles. Então agora vamos pegar lá a folhinha e vamos ver. Vamos marcar um X sobre a medicina e a vestimenta dos tropeiros. Marque um X nas alternativas certas. Para isso, 3 minutinhos, porque é só marcar X. Vamos lá?
ligavam para um médico. Não, né? Como que eles iam ligar? Nem tinha telefone nessa época. Usavam roupas leves e chiques. Já imaginaram o tropeiro de terno e gravata? Não, né? Faziam uso do flame para a sangria? Sim. Utilizavam plantas medicinais? Sim. Chapéu, pote, lenço fazia parte da vestimenta do tropeiro? Fazia. Cauterizavam machucados com ferro quente? Sim. Compravam remédios em farmácias? Não, nem tinha. Tinha já as drogarias, que eram chamadas antigas farmácias, mas não tinham como eles irem comprar lá. Utilizavam a guaiaca para guardar o dinheiro? Sim. Faziam uso de simpatias e rezas? Faziam. Né? Então, que tal, pessoal? Gostaram de conhecer um pouquinho sobre a vida do tropeiro? Então, agora nós vamos assistir um vídeo que vai fazer bem o fechamento dessa aula que a professora trouxe para vocês. E a música é do professor Silvestre, que ele conta também um pouquinho da história do tropeiro. Vamos lá? Originalmente, o percurso denominado Caminho das Tropas, trajeto que iniciava na cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul, a Sorocaba, no estado de São Paulo, foi um importante corredor por onde circulavam grandes homens, denominados tropeiros, os quais levavam riquezas e desenvolvimento a locais por onde passavam, sendo de vital importância para a formação e povoamento de muitas cidades e vilarejos do Brasil. A região dos Campos Gerais, no Paraná, foi privilegiada por esse movimento, sendo considerado o mais importante ciclo econômico de todos os tempos, o ciclo do tropeirismo, o qual criou um imenso corredor cultural, influindo nos usos, costumes e tradições da população. Madrugada e já me fiz pronto pro novo dia. Muitos sonhos de tropeiro carrego nesta poesia. Tropeio sonhos saudosos da prenda que atrás deixei. Mulher, poema, beleza, no grande amor que lhe dei. E aí, pessoal? Gostaram? Viram que legal? Fechou bem a aula da professora, né? Então, será que nós atingimos o nosso objetivo? Conhecer o cotidiano da vida tropeira e a sua importância para a construção da identidade local? Sim, conseguimos, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Conversem aí com a família de vocês se tem mais alguma expressão tropeira que vocês conhecem ou algum costume deles que vocês usam aí na casa de vocês, que vocês tenham. Então, muitos beijinhos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso momento de praticar aqui matemática com a professora Tayla. E aí, estão animados? Ótimo! Então, para hoje, crianças, vocês vão ter que pegar aí a atividade que foi enviada para vocês. Observem aí qual atividade vocês vão procurar aí na sua folha. Então, vejam aí, a professora vai fazer a leitura, enquanto isso vocês vão procurando essa atividade, ok? Então, vejam aí, cada criança recebeu a mesma barra de chocolate, dividida em 4 partes iguais. Observe o pedaço pintado que cada criança comeu. Então, aí é um desafio para vocês. Qual criança comeu um pedaço maior ou comeu mais chocolate ali? Quem comeu o menor pedaço comeu menos chocolate? Represente com fração a parte que cada criança comeu da barra de chocolate. Então vejam ali, a Maria, a professora já colocou ali o tracinho ali representando a divisão. Então vocês vão colocar um denominador embaixo desse tracinho e o numerador em cima de cada nome ali das menininhas, ok? Então já encontraram essa atividade aí? Muito bem, então para essa atividade vocês vão ter 5 minutinhos agora e a professora já volta para fazer a correção. Podem começar!
crianças, conseguiram? Ótimo, então vamos fazer a correção ali? Então vejam, eu sei ali que a Maria, todas elas receberam uma barra de chocolate dividida em 4 partes iguais. A Maria, das quatro partes de chocolate, quantos pedaços ela comeu? 3, muito bem, isso mesmo. A Júlia, dos 4 pedaços de chocolate ali, da barra de chocolate dela, ela comeu 2 pedaços, muito bem. E a Camila, da barra de chocolate inteira dela, que estava dividida em 4 pedaços iguais, ela comeu quantos pedaços? 1, muito bem. Então, quem comeu o pedaço maior ou quem comeu a maior quantidade de chocolate? Isso mesmo, a Maria, porque do pedaço da barra de chocolate dela inteira, que estava dividida em 4 pedaços, ela comeu 3. Muito bem. E quem comeu o menor pedaço, quem comeu menos chocolate ali? Isso mesmo, a Camila, porque ela tinha uma barra de chocolate que estava dividida em 4 pedaços e ela comeu apenas 1. Isso mesmo. Agora vamos representar ali com fração a parte que cada criança comeu da barra de chocolate. Então observem ali a Maria, ela comeu 3/4 do chocolate dela. O nosso denominador indica ali quantas partes o chocolate dela foi dividido e o número, que é o nosso denominador, lembram? E o número 3 indica o nosso numerador, que das 4 pedaços de chocolate ela comeu 3. Então foi as 3 partes que ela pegou ali do chocolate dela. Perfeito, crianças. E a Júlia, vamos representar ali? 2/4. O 4 representa ali o nosso denominador, que indica que o chocolate dela foi dividido em 4 partes iguais. E das 4 partes iguais, ela comeu 2. Muito bem. E a Camila, das 4 partes iguais ali, ela comeu 1/4. 4 representa o nosso denominador, que indica ali quantas partes a barra de chocolate dela foi dividida. E das 4 partes, ela comeu 1. Então, ela comeu 1/4 do chocolate, certo? E aí, acertaram, crianças? Eu espero que sim. Muito bem, se você não acertou, não tem problema. O que importa é o seu esforço, ok? Muito bem. Então, vocês mandaram bem. Estou muito orgulhosa de vocês, crianças. Perfeito. Nós já vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso momento de praticar. Então, um forte abraço, um grande beijo e até o nosso próximo momento de praticar matemática aqui com a professora Tayla. Tchau, tchau!